Olá pessoal, nosso entrevistado de hoje é o professor Neilson Ferreira. Ele é professor no IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Minha primeira pergunta é: qual é a sua formação? Olá, Nicolas. Para mim é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por ter feito o convite para essa entrevista. E, de fato, eu sou professor no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, uma instituição de referência no Brasil, pela sua qualidade de ensino que ela tem. Mas, bem, a minha formação, eu sou licenciado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e, pela mesma universidade, eu fiz o mestrado e um doutorado no programa de Biometria e Estatística Aplicada. Na sua infância, você gostava de matemática? Olha, faz um pouquinho de tempo na minha infância, mas eu gostava de matemática na minha infância. Me lembro que eu gostava de matemática, sim. Depois eu passei a ter um pouco de dificuldade. Foi quando eu cheguei no 6º ano, antes era chamada de 5ª série, e eu me lembro que eu tive bastante dificuldade em matemática, mas eu era dedicado, eu estudava. Apesar de eu estudar tanto assim, eu tinha muita dificuldade em matemática. Depois que eu vou não ter mais essa grande dificuldade em matemática, lá para o 7º ano, 8º ano, isso é sanado. Isso era devido que regiões cerebrais precisavam amadurecer ainda em mim para que eu pudesse ter mais abstração matemática. E isso aí se quer com o tempo e com prática também. Quando você tomou gosto pela matemática? Bom, pois é. Foi como eu te falei, né? A partir do 6º ano eu comecei, do 7º, né? Já está mais maduro, então as regiões cerebrais já amadureceram mais, então eu comecei a gostar de matemática. Principiou-se ali no 7º ano o gosto pela matemática. Aí no 8º ano também foi quando eu fui ver os estudos de monômios e polinômios, aí eu gostava de fazer aqueles cálculos de multiplicação, divisão algébrica, e a partir dali o gosto foi cada vez aumentando mais pela matemática. Seus pais o incentivaram a estudar matemática? Sim, meus pais sempre incentivaram a estudar matemática. Meu pai ele viajava, é caminhoneiro, minha mãe que levava a gente para a escola e conduzia tanto a ida quanto a volta, e a gente sempre tinha que fazer as tarefas antes de brincar. Era uma das ordens que minha mãe dava, tem que fazer as tarefas antes de brincar. E aí havia incentivo, não só isso daí, como também de a gente fazer uma faculdade. Eles incentivavam a gente a crescer, fazer um curso superior, não é? Apesar que a informação naquela época era muito precária, a gente não tinha muito acesso, não tinha internet, nem telefone a gente tinha naquela época. A gente só veio ter a primeira televisão que a gente veio ter, eu me lembro, eu já tinha praticamente 10 anos de idade. Nem tinha televisão na infância, já estava na pré-adolescência praticamente. Quando você começou a estudar matemática? Bom, estudar matemática desde que eu entrei na escola, de fato, eu estudo de maneira formal, né? Apesar que a gente também estuda matemática no mundo, a leitura de mundo que a gente faz, seja, por exemplo, uma placazinha com uma indicação de limite de velocidade, a gente vê isso, seja na minha idade, quando eu estava contando 1 ano, 2 anos, 3 anos, já estava estudando matemática, quando queria saber a minha altura, também eu já estava estudando matemática. Então, assim, desde que a gente tem contato com o mundo, na verdade, a gente vai tendo contato com a matemática, e depois disso daí, na escola, né? Desde a minha infância, foi estudando matemática, e até hoje eu não parei de estudar matemática. Quando você começou a estudar matemática mais profundamente? Mais profundamente. Bem, mais profundamente foi na graduação, né? Quando eu entrei na licenciatura em matemática, aí eu fui estudar mais profundamente matemática, e depois continua no mestrado, doutorado, onde a gente vê muita matemática. Tá? Por que você decidiu ser professor? Olha, eu estava em dúvida entre ser psicólogo ou professor. Acabei escolhendo ser professor de matemática, pelo o gosto que eu tinha pela matemática, as ajudas que eu dava também às pessoas, desde o ensino. Eu ajudava as pessoas na própria escola, né, na matemática, comecei a dar aula de reforço. Então eu vi que na matemática eu teria um futuro profissional, tinha bastante emprego e eu gostava daquilo. E eu queria passar a matemática de uma forma que as pessoas compreendessem. Seus irmãos e pais o apoiaram a ser professor? Sim, meus pais apoiaram, sim. Meus irmãos também nunca foram contra. Eu não vou dizer que apoiaram, vai lá e tal, mas nunca foram contra. Mas meus pais apoiavam, davam força, né, para apoiar financeiramente.
e dava força também para que eu fizesse matemática. Você pensa em continuar a ser professor? Sim, eu sim, acho que vou me aposentar sendo professor de matemática. Você pensa em outra profissão? Não, eu não penso em outra profissão. Talvez eu possa até fazer alguma coisa paralela, como estatística. Eu estou concluindo o bacharelado em estatística na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou no último período do curso. Então, mas talvez futuramente eu possa atuar de forma paralela como consultoria em estatística, voltada para as finanças, educação financeira, investimentos, ou até consultoria ou pesquisa de opinião pública, etc. Obrigado por aceitar meu convite para essa entrevista. Essa foi nossa entrevista, pessoal. Obrigada. Pronto, eu que agradeço, Nico. Valeu aí, chega batendo aqui. Você é 10, você é fera, é meu filhão. Papai deseja a você sucesso aí nos seus estudos. Um abraço.